Se você clicou neste vídeo é porque provavelmente tu tá de saco cheio dos haters que ficam circulando os comentários dos teus conteúdos ou quem sabe até mesmo do teu negócio. O que fazer com esse hater? Tu deve responder, tu deve ignorar, tu deve bloquear o usuário? Olha, já passou da hora da gente falar a verdade nua e crua sobre esse assunto. Hoje, a gente tem uma premissa muito clara que eu acho que é um senso comum de responder esse cara com empatia, com respeito e com transparência, mesmo que o que tu mais queira fazer é mandar esse cara tomar no c, bloquear, excluir, fazer o que for possível. A gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho de lidar com o cara, com esse hate, com esse usuário, de uma maneira em que a gente conversa com ele, de uma maneira em que a gente tenta entender o ponto de vista dele, ao mesmo tempo em que a gente mostra o nosso ponto de vista, e não necessariamente para mudar esse cara, mas para deixar público aos outros usuários, ao resto da audiência, que a tua marca, que você é uma pessoa, que a tua marca, a tua empresa, ela de fato quer dar ouvidos e que ela não se acovarda desse tipo de provocação. Agora o ponto é o seguinte, essa maneira, tá? Ela é de fato a maneira mais relevante, ela é de fato a maneira mais saudável em longo prazo para tu lidar com essas reclamações, com essas posturas de hate, né? De gente que dissemina o ódio, por isso que a gente chama de haters, na rede social. É a melhor maneira? Eu, particularmente, também tenho essa dúvida. E eu fui buscar referência, fui buscar estudos sobre esse assunto e eu encontrei um estudo que se aplica muito bem a esse problema, como lidar com os haters. E o nome do estudo é That's Why You Should Not Hug Your Haters Online. O link para essa pesquisa está inclusive aqui na descrição desse vídeo. Eu, como gestor da comunicação, particularmente eu, Daniel Grudzinski, aqui na V4, eu sempre tive à frente de lidar com algumas dos comentários, das reclamações mais, como eu posso dizer, mais picantes ou mais polêmicas. E eu tinha essa perspectiva de que melhor é deixar público, deixar claro de que, de fato, nem todo mundo vai estar satisfeito com a tua postura, com o teu serviço, mas que tu não deve te encolher, né? Que tu não deve se acovardar frente a isso e tu tem que conduzir uma conversa. E o que essa pesquisa me mostrou é que nem sempre essa é a melhor maneira. Eu vou te dizer o seguinte, pensa comigo. Quando a gente tem um comentário numa publicação que começa a receber respostas e respostas em cima das respostas, como o algoritmo das redes entende? Bom, dentro desse assunto que a publicação promove, essa discussão ela tem relevância. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar mais tráfego, eu vou jogar essa conversa para o topo dos comentários. Então, quando você começa a tentar fazer com que aquele cliente, aquela pessoa que tá ali fazendo hate, talvez focar no problema não é o jeito, tem que focar na solução, veja bem, coisa e tal. Ao fazer isso, você tá basicamente colocando lenha na fogueira e fazendo com que vários outros usuários que talvez não tivessem uma perspectiva negativa sobre o teu negócio, sobre aquele assunto que seja, comecem a não só se perguntar se vale a pena pensar da maneira que aquele hater está promovendo, essa galera do bem então vai começar a se questionar se existe fundamento naquilo ali e no longo prazo as pessoas que vão voltar a ver esse material pode se deparar com essa discussão e tem esse ponto negativo superior ou maior do que os pontos positivos que a gente tenta buscar ali. E é justamente aí que pode dar merda. Porque isso é dessa maneira no Twitter, é dessa maneira no Instagram, é dessa maneira no Facebook, é dessa maneira aqui no YouTube. E inclusive essas ferramentas, tá? Essas próprias plataformas já criaram ferramentas de mitigar esse tipo de problema, que é o quê? Dando a oportunidade de pinar, né? De fixar comentários no topo. Cada publicação tem um limite de volume de publicações que vai ficar antes do Veja Mais. Então, se tu tem algumas publicações fixadas, a chance de outras publicações entrarem naquela lista do primeira coisa que o usuário vê quando ele vai começar a ver. Então, já criaram momentos para mitigar isso daí. Mas o fato é o seguinte, por mais que as redes ofereçam para esses gestores essas features, né, essas maneiras, essas funcionalidades de mitigar, cara, o drama vai estar sempre aí e se tu entrar numa discussão com uma pessoa, provavelmente isso vai ser a primeira coisa que outras pessoas, que outros usuários vão ver quando entram nessa discussão. Então, essa pesquisa tinha um objetivo principal. O que é melhor? Responder publicamente ou não responder publicamente a essas reclamações. Qual foi a avaliação? Eles pegaram
375 empresas da lista da S&P 500, que é o que firma essa lista, tu pode pesquisar a respeito depois, começaram a puxar das redes, principalmente do Twitter, as informações ao longo do tempo, como esse cenário se propôs. E aí a gente encontra dois resultados, tá? Principalmente assim, tenho certeza que tu tem uma perspectiva de como lidar com isso, mas eu também sei que muita gente que tem esse problema, que tem esse desafio para vencer, não sabe como fazer. Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para aquele teu parceiro que tu diz, olha só, agora vamos ter um protocolo para lidar com esses haters. Obviamente, deixa o teu like no vídeo para garantir de que de fato esse material aqui tá gerando valor para ti. Se mantém inscrito no canal da V4 porque seguidamente a gente aborda assuntos relevantes como esse, e não deixa de compartilhar o teu ponto de vista aqui no ambiente dos comentários, até mesmo se tu deseja nos lançar um hate. Tudo bem-vindo. E aí a gente encontra dois resultados, tá? Principalmente assim, se essa reclamação ela pauta de uma questão sistemática no teu produto, uma questão sistemática no teu serviço, ou inclusive essa reclamação se torna um recall, né? A gente vê isso em vários mercados, mas no automobilístico é onde a gente sempre lembra desse recall, onde todo mundo tem que voltar. Essa maneira de responder os comentários de maneira pública, ela é positiva, por quê? Por mais que seja um aspecto negativo do teu produto ou serviço, é teu dever fazer com que todo mundo que tem aquele produto, que consumiu daquele serviço, esteja atento de que existe um conserto a ser feito. No recall, por exemplo. Então, o próprio funcionamento de como a mídia funciona, de colocar mais tráfego naqueles pontos de discussão que tem mais conteúdo, que tem mais discussão, colabora para isso, porque querendo ou não, é uma maneira de, alinhado ao próprio esforço de como funciona a rede, você publicar para o mundo de que de fato esse produto teve esse problema e essa é a solução para isso. Beleza. Mas isso tende a ser uma exceção. A maior parte das empresas que estão interessadas nesse assunto aqui não tem recall para fazer. São empresas que lidam com reclamações gerais. E ficou validado pela pesquisa desses caras de que responder uma reclamação em público e continuar respondendo nessa conversa é pior do que responder isso em público, mas conduzir essa conversa em particular. E por que eu digo isso, tá? Porque quando a gente tem uma reclamação e a gente vai se posicionar, a gente vai tentar entender esse problema, a gente deve apenas na primeira mensagem deixar com que essa mensagem seja pública. Porque os outros usuários, independente do problema que aquele reclamador, ou que aquele reclamante, melhor dizendo, posta ali, de que a gente, independente do problema, a gente está atento a ouvir e atento a solucionar. Mas o resto dessa discussão não deve ficar em público. Por quê? As chances desse cara que está reclamando tá tão puto com o teu serviço, com o teu posicionamento, ou seja, ele tá tão brabo com aquilo é algo tão relevante dentro dele, que ele para o tempo dele, escreve coisas negativas sobre e incita esse hate, né? Sabe que tu não vai mudar esse ponto de vista do cara. Tu vai poder dar 1000 argumentos e muito provavelmente ele não vai mudar de ideia. Então, não é interessante que tu conduza essa discussão, que muitas vezes já vai ser uma discussão fracassada, no ambiente público, no ambiente onde todas as pessoas vão estar ouvindo o que tu está dizendo. E não porque tu não quer revelar o que tu está dizendo, mas é porque muitas vezes não tem solução para aquilo. E uma outra coisa é o seguinte, hoje a gente tem, no ambiente de redes, um interesse diferente do que somente comunicar com o nosso público-alvo. Eu quero comunicar com meus clientes para que eles continuem sendo meus clientes, obviamente. Eu quero comunicar para engajar pessoas a se tornarem novos clientes, certamente. Eu vou usar essa rede para encontrar mais pessoas, para ter mais tráfego, para convencer mais gente a se tornar meus clientes? Sim, tudo isso é verdade. Mas a gente também usa alguns conteúdos de maneira estratégica para investir em mídia, para fazer anúncio em cima daquele conteúdo para atingir um volume maior de pessoas. E esses conteúdos, quando você tem uma discussão com um hater, eles podem estar levando junto com o teu incentivo de mídia para que mais pessoas vejam isso, tá vindo junto essa discussão negativa muitas vezes e é o que a gente precisa atender. Existem plataformas para isso, como a avaliação de comentários lá do Google, em que você pode buscar um contato para responder essa pessoa em particular. Existe também o Reclame Aqui, que acho que hoje a plataforma go-to, a plataforma mais relevante para discutir reclamações. Inclusive a gente busca, né? A empresa tal Reclame Aqui para ver essa maneira de lidar.
E a maneira da gente responder lá no Reclame Aqui, ela deve ser similar. Por quê? Antigamente a gente teve uma experiência muito boa nesse aspecto, que é o quê? Dar um comentário gigantesco, tentando trazer todos os pontos de vista daquela discussão. E infelizmente não ter a penetração dessa discussão. E independente se a gente desse uma linha ou 1000 linhas, o reclamante ia se posicionar da mesma maneira. E o que acontece? Quanto mais conteúdo você insere, e quanto esse conteúdo é original e rico, né? Rico porque ele discute e é relevante sobre aquele tópico, maior a chance dele ser ranqueado, até organicamente. Então, dependendo da maneira que você conduz essa relação de resposta ao teu hater, ao teu reclamante, pode inclusive ficar superior no teu busca orgânica lá sobre coisas que tu realmente quer que apareçam lá no orgânico, que muitas vezes são objetivos das tuas estratégias de SEO. Então, responder de maneira atenciosa, respeitosa, empática é fundamental. Agora, não deixa a raiva, não deixa com que esse cara entre embaixo da tua unha e tu leve essa discussão e muitas vezes, quem sabe, perca ou até mesmo escreva coisas que tu vai te arrepender no futuro. Essa é a verdade nua e crua sobre esse assunto. Não deleta o cara, não bloqueia o cara em primeira instância, se esse cara se tornar um parasita, aí quem sabe justamente para isso que essas features foram criadas, mas cara, absorve isso, atende ele em público e resolve o problema no privado. Eu sou o Daniel Grudzinski, sou Equity Partner da V4 Company e se tu não sabe o que a V4 Company é, entra agora lá, v4company.com. Existe a maneira da gente colaborar no teu negócio, existe a maneira de você atuar conosco, existem muitas maneiras de você ter mais valor em cima ou para além deste videozinho aqui. E você vai ver em todos os lugares que o nosso negócio é vender o seu.